Gravando então, gente. Bom, esse é o grupo de estudo de Jung, da Universidade Federal. Nós somos 10 pessoas agora. Vamos fazer um esforço aqui de compreensão do capítulo 13 da obra Energia, a Natureza da Psique. A Natureza da Psique. Inicialmente, nós teremos o Wagner fazendo alguns comentários sobre Unus Mundus. Esse é um excelente ponto de partida dentro da nossa tentativa de hoje. Bom dia, pessoal. No último encontro, nós comentamos alguma coisa sobre Unus Mundus, que, a meu ver, é um grande... é o ápice da obra junguiana, porque é um conceito difícil, é um conceito muito vasto, né, e esclarecedor, e ele abre para nós assim toda uma cosmovisão, né? Então, a primeira vez, e isso tem muito a ver com o último parágrafo que a gente estava lendo, Cláudio, e ele é muito relacionado com os conceitos de inconsciente coletivo e com sincronicidade. Eu não vou me atrever a explicar Unus Mundus, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o que consta aqui, uma pesquisa rápida que eu fiz na Wikipédia. Me pareceu assim bastante confiável, então eu vou fazer a leitura, né? E depois a gente conversa. Unus Mundus, literalmente um mundo, ou um só mundo, é um termo que se refere ao conceito de uma realidade subjacente, unificada a partir da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna. Foi popularizado pelo psicólogo analítico suíço Carl Gustav Jung. O termo era utilizado já no século XV por Gerhard Dorn, um estudante do famoso alquimista Paracelso, e também por João Duns Escoto. Jung, em conjunto com o físico Wolfgang Pauli, exploraram a possibilidade de que o seu conceito de arquétipo e sincronicidade poderem estar relacionados com o Unus Mundus. A sincronicidade ou coincidência significativa seria pelo fato de que quer o observador, quer o fenômeno concorrente derivarem, em última análise, da mesma fonte, ou Unus Mundus. Jung era cuidadoso, no entanto, em sublinhar a natureza tentativa e provisória de tais explorações para uma ideia unitária da realidade. Então é isso que fala. Seria um dos mundos. Um lugar onde não tem tempo, não tem espaço, de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Ideia unitária da realidade. Vamos pegar algumas expressões, tá bom? Ideia unitária da realidade. O Pedro, felizmente, por várias vezes, nos brindou com esse presente. A diferença entre unicidade e totalidade. Unicidade. A realidade é uma coisa só. É importante lembrar que Jung, nesse capítulo, eu já vou fazendo esse levantamento o tempo todo sobre esse capítulo, porque eu corro o risco de não dar conta de parágrafo por parágrafo do jeito que eu gostaria. Por quê? Porque são 40 parágrafos. 40 parágrafos para 120 minutos, na verdade não são 120 minutos, né? Agora já caiu bastante. Nós teríamos aí mais ou menos 2 minutos por parágrafo, eu já olhei tudo isso, né? 2 minutos por parágrafo. A melhor tentativa que eu dei conta de fazer de uma exploração de cada parágrafo desse, da maneira básica, deu 17 minutos de média. Então, ou seja, nós estamos lidando aqui com uma coisa impossível, então vamos transformar isso em apenas chaves de compreensão para quem queira ler depois, tá bom? E transformar isso em incentivo. Esse é um compromisso que cada um de nós faz agora, de transformar essa oportunidade mais em incentivo do que desânimo, né?
porque é uma coisa muito desafiadora, mas é muito estimulante, sabe? Você saber que você está indo no limite extremo da genialidade e o negócio está na sua frente e você pode aproveitar essa oportunidade. Então, a ideia de nos mundos. Vamos, o Pedro primeiro. Em seguida, ao Pedro, eu preciso retomar, tá bom? Ô, Cláudio, qual foi o parágrafo que nós paramos? Da maneira que eu preparei a apresentação, Pedro, agora, a gente precisa ir diretamente, eu vou até colocar ela aqui, a gente precisa ir diretamente para o 681. Nós paramos muito antes disso, mas eu preciso tomar o 681 como ponto de partida. Então, nós começamos... A organização didática que eu estabeleci. Nós começamos com a afirmação dele no 649, isso. Que na segunda metade do século XIX surgiu a psicologia sem alma, né? Isso. Depois, no parágrafo 661, ele se refere à psicologia com a alma, e quando chega no 682, então, na minha leitura, ele esclarece o que ele está sugerindo ao que ele chamou aqui de psicologia moderna, acerca dessa psicologia com alma. Então, eu vou aguardar você chegar no 682 e 683, né, para eu falar, tá bom? Aí tem duas formas de fala, Cláudio. Uma é do texto e outra filosófica. Essa filosófica eu vou deixar por conta de vocês. Se vocês quiserem, eu falo. Ótimo. Na verdade, Pedro, esse é um capítulo essencialmente filosófico. Então, assim, eu gostaria que você se sentisse absolutamente livre para entrar de maneira espontânea a qualquer momento, sem a fila da mãozinha levantada. Você simplesmente, espontaneamente, faz as intervenções que você julgar necessário. Então, o meu plano, olha, realmente, o Wagner ter trabalhado nos mundos agora no começo, simplifica muitas coisas para mim, né, e para o grupo. Porque esse é o ponto de partida. Nesse ponto de partida, eu preciso fazer o levantamento de alguns pontos estabelecidos na aula passada, já trabalhando esse capítulo, tá bom? Fazendo essa ligação. Esse é o esquema mais próximo que eu consegui chegar de criar uma facilitação do processo de aprendizagem desse capítulo. Tá bom? Ô, Cláudio, uma coisa antes, houve uma pergunta da Icaraí, da vez passada, sobre o conceito de substância. Então, se tiver um tempo também, eu falo para ela aqui. Beleza. Eu só vou fazer um comentário breve sobre a questão da Icaraí, só no uso do texto, porque eu não posso entrar, eu acho que nem o Pedro pode entrar na envergadura do conceito de substância. Mas eu vou fazer só um comentáriozinho rápido e depois o Pedro também, no momento que ele achar necessário. Bom, a questão da fundamentação da psicologia da psicologia moderna é que ela é agora aqui eu vou juntar uns 3, 4 parágrafos de uma vez, eu vou ter que fazer isso várias vezes, tá bom? A questão trabalhada, uma das questões trabalhadas aqui, talvez a central, sobre a fundamentação da psicologia moderna, ou seja, aquela psicologia que surge graças à ciência do século XVII, ela vai surgir não só por causa da ciência do século XVII, ela é o desencadeamento de 400 anos de transformação, que vai de um extremo para o outro. Qual extremo? Daquela verticalidade metafísica para a horizontalidade do que o Jung vai chamar, que também
é metafísico. Por quê? Se eu saio da metafísica do espírito, dessa verticalidade, e vou para a horizontalidade da psicologia moderna, que, na verdade, é uma outra metafísica, então eu saí de uma metafísica para ir na outra. Eu estou buscando causa, estou tentando falar de algo que não dá para falar. Então, na verdade, essa crítica epistemológica de Jung é uma crítica muito mais metodológica do que propriamente dito epistemológica. Tem um problema aqui que é o seguinte, que é quando eu... Por quê? Por que isso? Porque essa reação de sair de um extremo para o extremo oposto? Tudo bem que gastou 400 anos, mas foi uma reviravolta muito significativa. Em termos filosóficos, o que Jung vai falar é que, em termos filosóficos, esse jogo não é mais do que uma prestidigitação. A palavra prestidigitação, para quem não estiver acostumado, não estamos acostumados, né? O prestidigitação é uma habilidade com as mãos para criar uma ilusão, ou seja, é só uma manobra. É só uma manobra, é só um jogo. De real não é nada. Essa é a crítica de Jung. Essa pretensa libertação epistemológica é papo furado. É isso que Jung está falando. Não teve libertação epistemológica nenhuma. Ele está tentando desqualificar a pretensão de que agora está resolvido. Esse é o discurso moderno. Agora está resolvido. Tudo aquilo que tinha antes era ridículo, absurdo, tem que ser superado, negado, destruído. Lamentamos profundamente o passado do nosso conhecimento. A maneira que produzimos conhecimento é ridícula e a gente precisa descobrir uma amnésia curativa, uma amnésia que nos cura daquele defeito terrível de considerar que o espírito produz matéria, que o imaterial produz o material, que o físico, o biológico, que o não material, o não biológico, o não físico tenha existência substancial, tenha existência que possa ser considerada em si. Ô, Cláudio. Nossa, gente, com essa fala agora eu misturei um montão de coisa para a gente ganhar tempo. Mas tudo bem? Tudo Pode bem. ser assim? Vamos ouvir o Pedro. Só uma observação, eu leio um pouco diferente. Beleza, ótimo, Pedro. Eu concordo que há uma mudança metodológica, mas eu discordo que não há uma epistemologia. Que eu acho, no parágrafo 661, lá no finalzinho da página que nós estamos usando, mais ou menos 2, 4, 6, na 8ª linha, diz assim, e supor que... Espera aí só um pouquinho. 661? 61. Espera aí, super rápido. Eu acho que propôs uma outra metodologia, né? Vai achando aí, eu vou falando, mas eu acho que ela está assentada em uma epistemologia. Por exemplo, houve um momento de um princípio espiritual, aí ele vai analisar a palavra alma, não sei o quê, né? E houve, no século XIX, o surgimento de uma psicologia sem alma, porque o direcionamento do princípio espiritual foi substituído pelo princípio da matéria, né? Aí, Cláudio, eu vejo uma questão epistemológica aí pelo seguinte, é essa ligação que eu quero fazer em paralelo com a filosofia. Ou eu vou falar rapidamente, depois, quando chegar a oportunidade, eu falo com mais pausar. Houve um momento do ser, e esse momento vai até o início do mundo moderno em filosofia, Bacon, Descartes, século XVII. Depois nós começamos o momento do ente. E aí nós invertemos o olhar
epistemológico do ser, do uno, que ele vai retomar depois lá no finalzinho dessa parte, para colocar o ser em suspensão e trabalhar somente o ente, a manifestação do ser, o fenômeno, né? Ou trabalhar, ou fazer uma teoria do conhecimento do fazer, do cálculo, da medida, da técnica, no sentido moderno da palavra. Aí eu noto que houve uma mudança de olhar. Se eu considerar que epistemologia, a partir de Foucault, é o solo, né? Mediante o qual saberes aparecem e desaparecem, no século XVII, nós mudamos esse olhar, né, do ser para o ente. Aqui ele chama de espírito para a matéria, mas ele não fala do século XVII, ele pula já para o XIX. Mas ele lembra que há uma preparação disso, né? Aí ele está num viés distinto de Foucault e outros que trabalham a epistemologia como descontinuidade, né? Para ele houve certa continuidade, embora o espírito tenha mudado, o olhar tenha mudado. Não vamos usar a palavra espírito, não. Então, se nós saímos de um princípio espiritual lá da Antiguidade Clássica e período cristão medieval e caímos depois no século XIX com o princípio da matéria, e você foi certeiro, ó, no 661 ele mesmo expressa isso. Supor que a psicologia, supor que a psique, aí está no 661, lá no finalzinho dele, ó. Onde que está aí, ó? Tá pequeno? Quer que eu coloque maior aqui? Não, tá até bom, não estou achando no texto. Como é que começa? Na verdade... Aonde está, Pedro? Ele fez foi mais para o final? Ele fez foi diminuir o seu, Cláudio. Aumenta ele aí. Aí, ó. Ué, lá no finalzinho. Na verdade... Ah, tá. Ah, tá. Semelhante psicologia não poderá ser moderna, porque moderna é negativo. É por isso que querer... Será? Não, não é isso, não. Não, é antes. É antes, ó. Deixa eu achar. Não possuindo a mínima ideia, acharam aí? Bem no meio do texto. Uhum. Não possuindo a mínima ideia de como o psíquico possa emanar do físico, e sendo o psíquico um fato inegável da experiência, temos a liberdade de inverter a hipótese, ao menos neste caso, e supor que a psique provém de um princípio espiritual tão inacessível quanto a matéria. Então, foi exatamente isso que o Cláudio acabou de falar, né? Não se explicou inaugurou outro olhar, não se explicou esse olhar, e daí lá no 668 é que ele dá encaminhamento ao que o Wagner falou aí, né? Sobre o Uno. Então, só discordo nisso, Cláudio. Acho que há uma mudança epistemológica que influi na metodológica. Ótimo, muito bom, Pedro. Valeu demais. Leandro, só rapidinho, só vou para não perder o gancho, só para tentar ajudar aqui um pouquinho a linha. Não perde não, viu, Leandro? Importante o que você vai falar. Pegando aqui, então, a ideia de que a realidade inteira, ou o mundo inteiro... Cara, a maneira da elaboração do Unus Mundus coincide exatamente... Olha o que eu vou falar agora, porque nós vamos precisar disso, não só para retomar... Esse capítulo, não dá para pensar ele picado, o problema é esse, sabe? A gente vai e volta, apesar de a gente já ter trabalhado na aula passada, no encontro passado, parágrafos anteriores, a gente vai ter que retomar alguma coisinha. Mas eu não quero perder o que o Wagner levantou para nós. Leandro, talvez é melhor você falar logo, né, Leandro? Tem a ver com o que vocês estão falando, né? Para não sair muito fora do texto, e é uma pergunta, a pergunta sobre espírito e matéria. Matéria, a gente
assim, é de senso comum, né? Tudo bem que a gente não saiba o que é isso, mas eu pego aqui da minha roupa, eu sei que é isso, e o outro vem aqui e pega também. Ok, a gente dá um nome para isso, matéria. Poderia ser qualquer outro. Agora, a diferença entre esses dois princípios, a minha pergunta é essa: será que o espírito, então, seria uma coisa que é vivenciada por todo mundo, mas estritamente subjetiva, vamos dizer assim, igual ele falou sobre a ideia de Deus, né? A ideia de Deus como conceito não tem sentido, assim, não tem como vivenciar ela, mas subjetivamente a gente consegue, né, através do sentimento. E aí é isso que eu queria falar, essa que é a minha pergunta: será que o Jung está contrapondo essa percepção de espírito como algo subjetivo, assim, como algo, você está entendendo? Essas imagens que vêm na Leandro, mente, essa... excelente. Leandro, foi uma sorte nossa você colocar essa questão. Porque essa questão aí é uma das questões fundamentais dentro dos embaraços, porque esse capítulo é bem embaraçoso, bem trabalhoso. E o que você colocou, ele para resolver, foi muito bom, que sorte. Ao invés de tirar a gente e atrapalhar, ajudou muito. Mas se atrapalhar também, se alguém falar alguma coisa que tirar do eixo, a gente puxa de novo, não tem problema nenhum, vamos ter tranquilidade. Leandro, para resolver o problema de identificar natureza e Deus, natureza e Deus, ou natureza e espírito, para escapar desse embaraço, que é um tema que para o Pedro deve ser um sonho, por causa de Hegel, Schelling, né? Bom, mas eu vou tentar primeiro ser bem direto para ver se a gente consegue aqui, se eu consigo. Então, para resolver essa complicação, ele resolve isso mostrando que é preferível considerar que realidade é realidade psíquica. É assim que ele escapa desse problema. Realidade é realidade psíquica. A psique é o eixo do mundo. Talvez essa seja a frase mais citada como epígrafe. Ixi, eu estou misturando tanta palavra junto que agora eu já fiquei. O nome é epígrafe, né? É uma das frases mais emblemáticas que nós temos do Jung. A psique é o eixo do mundo. Então, o que é psíquico? O que é espiritual? Aí ele tem um parágrafo aqui que ele trata exatamente o que o Leandro colocou. Ele fala assim, quando eu penso, como estaria a alma de meu pai que faleceu? Ou, que cor que vai ser o carro que eu vou comprar? Ele fala que tanto uma coisa quanto a outra são psíquicas. Essa é a realidade. Então, a realidade é psíquica. Uai, Então, mas Cláudio, mas pensando nesse Uai, sentido, Cláudio, então, mas a cor do carro é material. E como é que está a alma do meu pai é um assunto espiritual. Aí ele fala, não resolva dessa forma. Não olhe lá, porque lá você nunca vai saber. Olha, isso é epistemologicamente significativo para a história da filosofia inteira. Muito significativo. Muito significativo. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, cara, esse negócio de ir lá saber o que é a matéria, ir lá e saber o que é o espírito, isso aí é uma fria que você vai cair nela. Não vai dar para fazer isso. E ele fala o seguinte, eu não estou aqui para fazer teoria filosófica. Meu interesse não é acadêmico. Eu estou preocupado, eu sou um médico. Eu lido, tudo bem que eu lido com pessoas doentes, tudo bem que tem um salto a mais, ainda vai e faz um salto a mais. Não é trabalhar com doença, é trabalhar com o paciente, trabalhar com pessoa. Né? Então ele fez essa sacada de olhar o que é a realidade. Eu acho isso muito significativo, muito interessante. Ou seja, a matéria é um conceito que, se eu for olhar o que é. Estou falando de 1931. Certo? Talvez isso hoje tenha algumas considerações, mas para 1931 ele podia falar, ou no contexto de argumentação contrário,
a psicologia moderna, naquele momento, é absolutamente pertinente essa maneira de estruturar a argumentação dele. Diga, Leandro. Não, então, assim, quando a gente for pensar aqui nesse texto em Jung, quando ele está falando de espírito, ele está falando das coisas internas, das experiências, das vivências internas, né? Olha, porque, por Na exemplo, verdade, não. porque, por exemplo, Ou quando seja, não coincide subjetivo com espiritual, entende? Essa foi a sacada dele. Fazer de tudo, mostrar claramente que não há coincidência entre subjetividade e caráter espiritual. Em vários momentos, não só aqui em vários parágrafos, mas também no restante da obra, ele mostra, né, essa variação. É impossível falar espiritual dá um conceito por espiritual, dá um conceito por material, mas ele relaciona os dois, sim, de que Cláudio, maneira mas que, olha, empiricamente, nós experienciamos aquilo que damos materialidade e aquilo que falamos sobre espiritualidade. eu discordo um pouco, porque, por exemplo, se a gente, olha só, o mundo objetivo, e a gente, o foco nosso é o mundo objetivo, então a gente está ligado nas sensações, é no gosto da comida, no shape do carro, não é isso? E assim, e como que é? Você vive, como que é trocar esse olhar? Perfeito. Trocar esse olhar não é simplesmente estar atento àquilo que é interno, à vivência, e quando eu falo subjetivo é nesse sentido. Então, por A exemplo, nossa sorte é que você insistiu nessa questão. Deixa eu. Desculpa, só te cortando, bem rapidão, mas depois você retorna. aham, A questão toda é essa que você está colocando. O que é objetividade? Existe uma objetividade? Existe uma alma fora de mim? Fora daquilo que eu percebo como ego, como consciência, como autopercepção? Aí ele vai falar o seguinte: olha, para os modernos é impossível pensar nessa substancialidade da alma. De novo, tentando contemplar a questão que a Icaraí colocou. Para os modernos, esqueça, é ridículo, é superstição, a substancialidade da alma. Aí Jung vem, argumenta e mostra que é ridículo você pensar numa garantia metafísica da matéria, que a matéria também é somente uma suposição, é somente um conceito, um ponto de partida, uma consideração para você articular com conhecimento. Você não vai ter acesso nem à matéria, nem ao espírito. Mas ele, empiricamente, então, para escapar dessa saia justa, que é justamente isso, Leandro, você sacou a questão, para escapar disso, ele estabelece uma outra empiricidade. Qual a empiricidade que ele estabelece? Ele vai lá nas culturas e olha aqui, na cultura tal, quando fala de espírito, é tal coisa, tal coisa, tal coisa, a experiência, o dado empírico, subjetivo, não. Engraçado isso, né? O dado empírico, subjetivo, não. Objetivamente, quais são, por quê? Porque objetividade para ele, se a psique é a realidade, então, através da psique, eu vejo tanto a matéria quanto qualquer coisa tudo que me afetar, o que chega para mim, são as representações, nunca coisa. Beleza, isso aí o Leandro fala direto. E a gente, né, gosta disso. O que chega até mim é a representação. Mas essa representação, ela tanto pode ser de um tema, a alma do meu pai, como é que está, ou a cor do carro que eu vou comprar. Ou seja, de um tema espiritual ou material. O tema espiritual e material, ele continua existindo. E o objeto em si, também. Eu só não tenho acesso a ele. Agora, afinal de contas, então, qual é a realidade? É uma realidade subjetiva ou objetiva? Ele vai falar que a única realidade é psíquica. Então, nesse sentido, o que é subjetivo é o psíquico. Quer dizer, ele desloca, inclusive, daí, Leandro, sabe? Ou seja, ele estabelece uma nova maneira de observar a palavra objetividade.
objetividade. Então, existe uma substancialidade da alma, significa dizer que a alma não é somente o resultado da bioquímica, de hormônio, de pulsão, de instinto, de corpo, de físico, de biológico. Então, a alma, ela não é, numa relação usando causa e causalidade, ela não é o efeito de matéria. O espírito não é o efeito de matéria. Chega um ponto aqui, nessa argumentação, que ele fala, gente, olha aqui, não ficou claro para você que é preferível você entender que, ao contrário, já uma coisa quanto à outra, ele faz epistemologicamente uma argumentação e mostra que você pode acreditar nas duas, que a matéria é filha do espírito ou que o espírito é filha da matéria. Argumentativamente, em estrutura racional, qualquer uma das duas está valendo. Aí ele vai e mostra empiricamente, já que no moderno já que na psicologia moderna, Leandro, eu estou aproveitando o que você colocou para explorar o capítulo, viu? Pode ficar tranquilo. É isso que eu estou aproveitando para fazer. Eu estou fazendo uma malandragem aqui, uma estratégia didática, tá bom? Quando ele olha para a estrutura de produção de conhecimento, o jeito de produção de conhecimento, da maneira, para a episteme da psicologia, mais até, ou seja, a própria episteme da psicologia moderna, e vê que é impossível uma psicologia que considera a substancialidade do espírito, substancialidade da alma, ou seja, a existência em si, a existência em si da alma, quando ele percebe que a psicologia moderna não dá conta disso, quem quase fez isso foi o Freud, mas ele fica ali pela pulsão, pelo instinto, é outra questão que eu teria que entender muito de psicanálise de Freud para relacionar as duas coisas, então eu vou fugir um pouquinho disso aqui. Estrategicamente eu vou dar uma fugida. Mas, por fim, a psicologia moderna como um todo, a episteme que está estabelecida na psicologia moderna não permite que você possa pensar que uma alma tenha substancialidade, que o espírito tenha substancialidade. Ele vai lá, vai buscar uma outra empiricidade, ele vai buscar como todos os antepassados, já que não tem jeito de pegar isso aqui, eu vou olhar como o ser humano criou vida, manteve a vida, criou cultura, criou coisas geniais, deu as melhores soluções possíveis para os dramas humanos a partir desse pressuposto de que o espírito cria matéria, de que existe um espírito e que se existir uma hierarquia, essa hierarquia não é a matéria criando espírito, mas é o espírito criando matéria. Agora, Leandro, vamos tentar. Se você continuar nessa parceria comigo, talvez eu consiga ser mais claro e você vai me ajudando do jeito que você fez agora. Pode ser? O que te provocou aí? Não, acho que tem tudo a ver. Quando a gente vai para a vida simbólica, né? Quando a gente fala de símbolo, que é além de sinal, porque sinal é justamente o mundo objetivo. Então, o símbolo, isso que vai vivificar a coisa objetiva, isso é a empiricidade da alma. Pelo menos eu entendo assim. É isso que Jung está chamando de espírito, né? Eu não entendo que Jung chame, embora eu acho que ele tenha essa concepção de Deus, ele seja uma pessoa que vai por esse caminho pessoal dele, mas quando ele está tratando do termo espírito no sentido, no âmbito científico e tal, ele está falando disso. Dessa experiência, dessa vivência, que ela é interna, né, que confere valor ao mundo objetivo, um valor de âmbito afetivo, principalmente. Né, e remonta à coisa dos complexos afetivos. Né? Bom, assim eu entendo. É isso.
Aí, cara, aí colocou, Leandro, aqui no chat uma questão, Cláudio, retoma para a substância, ainda não deu. E vai ajudar a gente mais ainda se eu retornar para a substância. Bom, o que é substância? Eu não posso abrir, porque senão quem teria que abrir substância aqui agora teria que ser o Pedro, porque aí o pau come. Mas eu vou usar a substância aqui só para resolver o problema da Icaraí, que é o problema de todos nós. Oi? Peraí, não vamos passar direto, não, sem mais um toquinho no espírito. Tá bom. Né? Que é o seguinte. Beijo, Nancy. Ah, não, está falando com você aí. Quem? Beijo. Fala aí, mandando beijo. Beijo, saudade. Bom dia, tudo bem? Bom trabalho para vocês aí. Obrigado, Bom dia, pessoal. Obrigado. Que bom, Nancy. Um abraço. Depois eu vou lá. Leandro, eu também acho que o Cláudio falou mesmo aí, né? Essa palavra é muito problemática. Então, o que a gente deve preservar, eu penso? Primeiro, lá no parágrafo 653, né? Um pouquinho depois da questão da substancialidade aí, o Icaraí, né? Ele diz assim, ele escreve assim, o espírito deve ser concebido como um epifenômeno. Aqui, a gente tem que ter clareza o seguinte, de forma geral, espíritos são manifestações de complexos, né? Entidades inconscientes arquetipicamente baseadas, como eu escrevi aí. Mas aqui ele começa a fazer um passeio pelo que ele chamou de espírito, e até coloca entre aspas, né? Então ele diz assim, ele escreve assim, em vez de espírito, entre aspas, fala-se de psique, de matéria, não, de psique, em vez de matéria, usa os termos cérebro, hormônio, instinto. Isso é que permitiu o Cláudio, na fala dele, fazer a junção disso. Foi esse o contraponto que o Cláudio pôs. Você entende bem, Cláudio, para não separar, que é a conclusão do texto do Jung, espírito de matéria. Por aí que deveria... por isso o Wagner começou com o conceito de Uno Mundus, para falar da unicidade de ambos, né? Então, ter clareza de duas coisas. A primeira, Leandro, qual o sentido da palavra espírito, né? Então, eu aproximo desse manifestações de complexo, realçando o inconsciente e os arquétipos, né? E o segundo é como ele usa espírito nesse texto, né? E aí não tem só um uso, não. Ora, aparece como arquetipicamente, como manifestações de complexo se apresentam na gente, né? na atualidade. Ora, se refere a espírito como alma e faz uma descrição fenomenológica dos diversos conceitos de alma em várias culturas, né? Mas eu acho que o que deve prevalecer é a fala do Cláudio, que lá no finalzinho, ele realça a unicidade que ele chama espírito-matéria, e eu chamo de seriente. E depois eu quero tocar em Hegel aqui para falar como Hegel tentou resolver esse problema antes de Jung, né? Então, agora eu acho que a gente pode ir, né, Cláudio, para o Leandro, não sei se ficou mais claro, assim, para a gente continuar com o problema da Icaraí. Não, ficou bom assim. O Leandro, ficou bom demais, ainda bem que você ajudou a gente nisso aí, viu? E aí, Icaraí, ainda bem que você insistiu na questão da substância, vai ajudar. Gente, Cláudio, eu fico até com medo de abrir a boca aqui, porque eu posso falar coisa que vai tirar a gente da linha de raciocínio. Não tira, não. Não tira. Está no primeiro parágrafo isso. Eu estou cuidado. Tiraria, sim. Se o Leandro fala, depois a Icaraí fala, depois o Wagner fala, depois não sei quem fala. E essa, Cláudio? Aí tira. Mas se o Leandro fala, eu entro. A Icaraí fala, eu entro. O Pedro fala, eu entro. Aí vai bem pra caramba. Pode falar, Pedro? Não, e a palavra substância aqui, ela também, igual a palavra espírito,
tem aplicação, tem entendimento geral e tem entendimento específico da unidade. É também uma palavra complicada, aparece logo no início do texto. Né? Gente, aí se alguém falar assim, cara, por que o Jung escreveu apenas 40 parágrafos para falar tanta coisa e articular coisas tão complexas, importantes e de maneira tão genial apenas em 40 parágrafos? Cara, esse capítulo aqui são só 40 parágrafos. Se a gente desdobra isso aqui em mais 10, 20 livros para tratar esse tema, aí fica pior. Porque a gente vai ficar para ler os 20 livros. Então, assim, essa densidade dele, extrema densidade dele, é uma estratégia muito interessante. Diga. Eu acho que a citação que a Icaraí coloca, veja se eu acerto, Icaraí, é no 649, como você colocou, mas é assim, a crença na substancialidade da alma foi substituído pouco a pouco pela convicção cada vez mais intransigente quanto à substancialidade do mundo material. Ele está se referindo ao século, a vários séculos, mas especificamente aqui ao século XIX, da psicologia sem alma. Acerto que é aí ou Icaraí? Na verdade, Pedro, ao longo do capítulo inteiro, essa referência ela é recorrente e ela está no fio condutor da estrutura argumentativa toda do capítulo. Mas essa é uma ocorrência importante, essa que você estabeleceu. Aqui ele está falando é a primeira vez que ele fala sobre substancialidade, não exatamente substância, cara. Eu não sei se essa é a preocupação. Não, hein, Pedro? Deixa eu puxar, que aí você entra. Eu puxo aqui que você entra. Tá. Icaraí, é assim, por exemplo, é só engraçado, mas não é nada de novo. É o que a gente já está vendo mesmo, viu, Icaraí? Que é o quê? Quando eu admito, é fantástico a estratégia do Jung. Por fim das contas, o que ele faz? Você percebe a coincidência entre obrigatoriamente precisa existir o inconsciente. Por quê? Nessa perspectiva. Por quê? Na perspectiva de substancialidade da alma, obrigatoriamente tem que existir inconsciente. Porque ele pega essa empiricidade, essa fenomenologia, talvez até mais do que empiricidade, para trás. Que ele fala, cara, qual é o erro? Qual é o erro da psicologia moderna? Que ela lida com largura e comprimento. Ela pega a extensão, mas ela despreza o tempo. Ela é efêmera. Ela não vai lá olhar se o ser humano construiu coisa gigantesca e aquilo lá fala muito do ser humano, eu preciso olhar lá. Tem coisa que eu não vou entender com o materialismo científico. Eu vou ter que olhar para essa fenomenologia. Tá. Feito esse comentário, a coincidência vai porque o inconsciente não tem conceito para inconsciente. Tanto é que ele começa essa obra lá nos primeiros, eu acho que é o segundo, entre o primeiro e o terceiro parágrafo, ele fala, o inconsciente não é um isto ou aquilo. Ele é um não saber daquilo que nos afeta imediatamente. Imediar, ausência de mediação, é ausência de razão. É ausência de razão. O que é imediato? É aquilo que a razão ainda não mediou. Ué, mas então existe coisa que me afeta? Existe. Essa coisa que me afeta, ela é o quê? Psíquica, lógico. Por quê? Porque senão eu vou ter que falar o que a matéria é. Se eu for falar que a realidade está lá fora, eu vou falar o que a matéria é e o que o espírito é. Eu não quero isso. Exato. Eu prefiro fazer um deslocamento, uma transposição, e vir para onde? Para o psíquico. O Cláudio... A realidade é psíquica. Agora eu consigo entrar na sua questão, viu, Icaraí? Fala. Olha só, a psicologia nasce quando? Com Platão. Né?
O primeiro sistema filosófico no século IV a.C. e definido como psicologia, como estudo da alma. Depois, a psicologia moderna, que eu chamo de psicologia científica, e ele critica esse conceito, nasce no século XIX. Não é? Porque Kant deu condições teóricas da gente não discutir mais, em termos de não ser acessível ao conhecimento a alma. Então, que a gente só poderia conhecer fenômenos. Isso vira comportamento. E no século XIX, a psicologia busca o seu lugar, dialogando com as ciências duras, já estabelecida a matemática e a física, e no XIX estabelece a química e a biologia. E ela dialoga com essa questão relativa a um olhar fisiológico, vamos chamar assim. Não é? É isso que ele está chamando de matéria. Ele está dizendo, nós esquecemos daquela psicologia da alma. E aí o que ele faz? Ele aprofunda e amplifica o conceito de alma, que não é só Platão. É de Platão até Kant. Kant também chama a psicologia de psicologia da alma, né? E aí... Junto com essa psicologia... Desculpa. Não, pode ir. Junto com esse levantamento da psicologia que você está fazendo aí, Pedro, ele pega também todas as tradições... Ele pega também a Índia, a China e várias outras culturas que... Ele precisa lançar mão de uma quantidade enorme de outras racionalidades. Essa é a grande sacada. Por quê? Porque elas são válidas, porque elas se provaram como válidas. Elas produziram, porque o que está em jogo aqui é olhar o que produz vida, o que mantém vida, o que sustém vida, saúde, harmonia. Sim, e também, Cláudio... Ou seja, ele é pragmático nesse sentido. O que importa para ele, em última análise, é cuidar do paciente. E também, Cláudio, porque lá no finalzinho do texto, no 682, ele se refere ao Oriente e ao Ocidente. É a fala inicial do Wagner, né? Para o reconhecimento das duas como elementos constitutivos de uma alma só. Né? Então, ele retoma esses mundos. Mas aí, dentro desse contexto, está a questão da substancialidade. Essa palavra substancialidade, ela tem uma tônica específica, como eu li aqui. A garantia de algo que possa ser estudado. Há algo, né? Há uma causa, por isso ele cai na causa. Ele fala, o olhar é que está errado. Mas a palavra substância, Icaraí, ela não foi empregada por Platão, foi Aristóteles que utilizou pela primeira vez. Mas nós podemos utilizá-la assim. Platão e Agostinho fundamentam como substância, aí coloca entre aspas a palavra, a ideia como essência. O corpo, ele é o cárcere da alma para Platão e lugar do pecado para Agostinho. Mas o Aristóteles não. O Aristóteles chama por substância corpo e alma, que impacta em Tomás de Aquino. Não é? Então, agora são duas substâncias, alma e corpo. O Jung faz é juntar as duas aqui. Ele está dizendo, houve uma psicologia com alma lá atrás, mas uma alma carente. E depois, o que nós fizemos? Nós, no século XIX, invertemos as coisas, como o Cláudio explicou agora há pouco. Fomos para uma psicologia da matéria. Nenhuma delas tem fundamentação, porque nenhuma delas... Aí entra o Kant, ó. Nenhuma delas dão conta de provar o que significa nem espírito, nem matéria. Aí que ele toma a palavra espírito, Leandro, ó, no texto, não é? Ligado a essa fenomenologia da alma. Né? O que ele propôs, o que ele iniciou a conversa no 661 foi a possibilidade de uma psicologia com alma. Qual que seria essa psicologia com alma? Está explicado lá no 682. Ele diz, no finalzinho do 682, Cláudio, se você quiser colocar aí, ó.
A ideia seria, depois nós vamos ler, que se de um lado tem Oriente e Ocidente, aí volta, Cláudio, ó. Se de um lado tem essa tradição de enfoque do que ele chama de espírito, né? Do outro, que seria o Oriente, do outro lado, o Ocidente do século XIX se assentou na matéria, né? Então, para o reconhecimento da psicologia dele, seria uma só alma, ou a ideia de uno, né? Olha lá, abre aspas, mas como há uma terra só e o Oriente e o Ocidente não conseguiram resgatar a humanidade una, porque um Oriente espírito, o outro Ocidente matéria, aqui no desenvolvimento do texto, em duas metades, a realidade psíquica mantém a sua unidade original e espera que a consciência humana progrida da crença em uma e da negação da outra, para o reconhecimento das duas como elementos constitutivos de uma, coloca em itálico, uma é uma só. Né? Então, daí ele caminha, mais à frente ele determina melhor, no 687, no finalzinho, a tarefa da psicologia no futuro será de estudar as determinantes espirituais no processo psíquico. Né? Então, eu acho que a palavra substância, Icaraí, substancialidade tem uma tônica específica de tentar identificar uma causa, e a palavra substância remonta a Aristóteles, né? Mas em outro contexto distinto do que o Jung trabalha. Icaraí, aproveitando a fala do Pedro e a questão que você coloca, vamos entender a substancialidade da seguinte forma: se eu tenho uma psicologia que a alma é apenas um produto, que a alma é apenas uma consequência, uma relação de causa e efeito, em que os fatores psíquicos, ou seja, os fatores ligados à alma, são apenas secreção. Sabe? O pensamento é uma secreção hormonal, é uma secreção do cérebro, né? Então, o sentimento é o resultado, a mãe, o organismo, a biologia, a matéria onipotente quer criar o sentimento de amor da mãe, então ela vai e produz ocitocina. Então, aquele sentimento de amor que a mãe tem, aquele amor que a mãe está sentindo pela cria, e graças a esse excessivo amor, que dura aí, eu imagino que pelo menos 1 ano depois da cria nascer, essa secreção hormonal produziu o amor. Não existe amor. O amor foi uma consequência da ocitocina. Essa relação de causa e efeito colocou o amor como uma secreção, como um subproduto, como um efeito. E a causa foi a bioquímica, foi o hormônio ocitocina. Bom, esse olhar materialista, é um olhar da ciência materialista, positivista, esse olhar está tratando de conhecimento como coisa que é medida. Eu vou lá e consigo medir isso, esse hormônio, né? E vejo o que está acontecendo. Essa é uma psicologia sem alma. Não existe alma. Por quê? Não existe Deus, não existe alma, não existe espírito. O que existe é matéria. O que existe é matéria. Pô, mas qual é o problema desse modelo? É que aí eu tenho que conferir a matéria uma onipotência absurda. Ela é que é criadora, virou Deus. A matéria, o Deus Todo-Poderoso, despido de... Eu tô aproveitando minha fala para correr no texto inteiro. A matéria agora se converteu num Deus todo-poderoso, que abriu mão dos antropomorfismos próprios da religião, né? E
não é mais um Deus antropomórfico, mas, beleza, ela teve que se revestir de uma universalidade, a matéria agora tem um caráter de universalidade, abriu mão daquele caráter do antropomorfismo, né, que era Deus, mas ela continuou sendo Deus do mesmo jeito, porque ele cria, existe uma relação de causa e efeito, né? Então, tá bom, Cláudio, eu entendi agora o que é uma psicologia sem alma. E o que é uma psicologia com alma? Aí a alma, aí vamos pensar na alma como algo autônomo. Credo, Cláudio, autônomo. Então tem existência em si? É. Ele usa até o termo que é muito usado em latim, né? Que é para falar dessa existência em si. Ele é um ser em si. A alma existe? Credo. Mas tem jeito de levar para o laboratório? Não, não esse laboratório da psicologia moderna, que só existe matéria. Só existe matéria, tem que ter peso. Se eu passar a língua, tem que ter gosto. Se eu medir, tem que dar uma medida. Se eu colocar na balança, vai aparecer um peso. Se eu olhar quantos ml de ocitocina, eu consigo olhar exatamente quantos ml de ocitocina. É matéria, nós estamos falando de matéria. É uma psicologia sem alma, né? Uai, Cláudio, e como é que é uma psicologia com alma? Cara, é a psicologia que fala assim, cara, você está ferrado. Você está ferrado porque você não é senhor nem da própria casa. Existe uma coisa chamada alma. Ela vai te dar umas lambadas. Aí, nessa hora aqui, alma, o conceito de alma está se identificando com o inconsciente. Ah, Cláudio, qual inconsciente? O individual, o coletivo. Cara, está se identificando com um nos mundos. Você pode identificar aqui o espiritual com um nos mundos. Ué, Cláudio, mas o um nos mundos não é tudo? Então é espírito e matéria junto. Pois é. É difícil a linguagem. Por quê? Ou eu estou falando da unicidade da realidade, que é o unus mundo, ou eu, conforme eu coloquei no nosso encontro passado, a gente pode perceber o funcionamento do inconsciente como a totalidade, ou o próprio Jung usa, naquele capítulo que eu trabalhei na aula passada, usa o inconsciente coletivo como o conjunto de todas as experiências, todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as ações, todos os acontecimentos da nossa espécie inteira, com extensão para o passado total. Uai, Cláudio, com extensão para o nosso passado inteiro, então vai sair da nossa espécie? Vai, ele é bem claro nisso. Eu pego e mostro aqui o parágrafo, se alguém quiser eu retomo. Foi isso que eu mostrei na aula passada, uma das coisas que eu mostrei. Vai, Cláudio, então o inconsciente coletivo, então, vai para além da nossa espécie? Vai. Em várias partes a gente percebe isso. E no próprio modelo de Unus Mundo, tem que ser isso. E no próprio modelo de vácuo quântico, da física quântica, precisa ser isso. É a ideia de unicidade, de totalidade. Então, o que está atuando aqui agora não só é o indivíduo Cláudio, mas é também a espécie dos humanos, mas é também a espécie as várias e diferentes espécies de mamíferos, mas também tudo que tem vida, vida biológica, animal, vegetal, mineral, tudo é campo de consciência, porque tudo é partícula. E a partícula, 1801. O elétron, a primeira experiência de dupla fenda é de 1801. E esse trem está atravessado na nossa garganta até hoje, porque eu não quero que o elétron seja parecido comigo. Eu sou o cara. É muito golpe no meu narcisismo. É um golpe muito cruel no meu narcisismo. Quem tem consciência sou eu que sou o cara. Aí vem falar que um átomo, ou pior, uma parte do átomo tem consciência. Tudo é campo de consciência. Por essas descobertas, que a primeira delas é 1801. Beleza. Então, o que é... Então, numa perspectiva ampliada,
eu já dou um salto. Não tem como eu recortar só a ideia de inconsciente coletivo. Não dá nem para eu definir inconsciente coletivo. Por quê? Porque eu vou ter que pegar tudo que é consciência. Tudo que é consciência. Está atuando agora. Quem está falando agora não é o Cláudio. É tudo isso que está falando junto. Quem está ouvindo agora não é você. É tudo está acontecendo ao mesmo tempo, nesse momento. Isso, Cláudio, mas isso é uma virada radical da ideia de informação? É. Informação agora é outra coisa. Trabalhei isso, fui cuidadoso. No nosso encontro passado, eu elenquei para a gente sentir o que é esse caráter espiritual, mas é apenas particular em oposição à matéria, por exemplo, no sentido prático do Jung, para estabelecer uma epistemologia, para poder pensar numa psicologia com a alma. Uai, Cláudio, por fim das contas, Cláudio, eu estou achando esquisito demais a ideia de que a alma tem objetividade. Isso é muito. Eu sei que é. Isso é muito, por quê? Porque a gente tá determinado ainda pelo modelo da segunda metade do século XIX, por essa psicologia, que é sem alma. Então, eu pensar numa objetividade de Deus, numa objetividade de vácuo quântico, numa objetividade de alma, de espírito, objetivo mesmo, ou seja, uma coisa em si, uma coisa que subsiste por si própria, ela não é efeito de uma outra causa, ela é algo. Aí ele pega e, ao longo desse capítulo, ele faz isso. Ele mostra, olha, se uma pessoa tem uma síncope, ele morreu? Não, então a vida continua. Ele desmaiou, ele perdeu a consciência? Perdeu total, não tem consciência nenhuma. Mas ele continua vivo, ele está ali. Então, tem uma outra coisa que subsiste. Ele fala que o que subsiste é a alma está ali. E depois que a pessoa morre, a pessoa continua. Nas várias culturas anteriores à ciência moderna, a pessoa morre, mas a alma continua. A pessoa dorme, mas ele não morreu. Pô, mas ele perdeu a consciência. Então, não existe identidade entre ser e consciência. Isso é absurdo. Eu identificar consciência com o ser ou consciência com a vida, isso é grotesco. Ele fala, cara, isso é grotesco. O cara dorme, quando ele dorme, ele perde a consciência, ele não está percebendo. Ele pode desmaiar, ele pode... Então, assim, ele fala sobre a psicologia da psicopatologia, todas as descobertas, os estudos de psicopatologia demonstram claramente perda da consciência, e ainda assim o ser está ali, continua tendo o ser ainda está ali, o ser ainda está vivo. Então existe uma objetividade de uma coisa que não é consciência, existe uma objetividade de uma coisa que não é consciência. Essa é uma frase-chave, né? Ô, Cláudio. Oi. E existe nessa substancialidade ou objetividade de uma... Agora eu estou colocando objetividade e substancialidade no mesmo saco. Existe objetividade ou substancialidade de uma coisa que não é a consciência. Ou seja, então, o inconsciente é muito mais alma do que a consciência. Nesse sentido de tentar entender o que é alma, a objetividade da alma, eu obrigatoriamente preciso admitir o inconsciente. Vocês vão perceber isso claramente nesse capítulo inteiro. Ele construindo essa argumentação que eu acabei de fazer, que para eu admitir, a única maneira de eu admitir objetividade da alma é se eu for olhar no estudo sobre sonho, se eu olhar no estudo, não só no estudo sobre sonho, mas os estudos sobre psicopatologia, se eu considerar uma síncope, se eu considerar que como os primitivos lidavam com a morte, se eu considerar tudo isso, aí eu encontrei uma objetividade, ou seja, a alma, ela atua independente de mim. Isso é a objetividade da alma.
ela atua independente de mim. De repente me vem uma raiva que eu não sei de onde veio. A alma está atuando, independente de mim. De repente vem uma sensação de vida, uma euforia, um entusiasmo, uma alegria, uma plenitude, que não tem a ver com a minha vontade. Vontade se refere à consciência. Não tem a ver com a minha vontade. Tem uma coisa objetiva, desconectada, entre aspas, pelo amor de Deus, mas uma coisa que se identifica em oposição ao Cláudio, ao ego, à consciência. Ela se identifica em oposição, ou seja, é uma coisa em si, ela subsiste, ela não é apenas um epifenômeno. Caraí. Esse é um exercício potente, o Pedro entregou os pontos. Não, eu acho que não cabe o que eu ia falar. Eu só vou lembrar o seguinte, Cláudio. O Jung cita muito o Nietzsche, né? A forma específica que ele entende. A proposta do Nietzsche do niilismo nietzschiano, né? A morte do homem, o Heidegger responde que é muito mais grave, é o esquecimento do ser. De certa forma, Jung está recolocando esse ser antes do Heidegger, né? Mas isso é outro assunto, não interessa. No meio da sua fala, eu vi essa possibilidade. A Icaraí cita aqui quase morte, experiência quase morte. Icaraí, quem está trabalhando isso é a professora Silvia Zanola. Esse é o pós-doutorado dela, o segundo, né? Que está fazendo lá em Portugal. Ela está na fase de análise de vídeos e vale a pena, se você tiver interesse nesse assunto, entrar em contato com ela, né? Porque o viés dela não é junguiano, embora ela está caminhando para Jung, e vocês sabem disso, antes dela fazer a apresentação para nós aqui do projeto dela. Mas esse é um tema, se interessa a você, eu te ponho em contato com ela. Acho que podemos voltar para o texto, Cláudio. Cláudio, só tem uma complicação um pouco a mais isso aí. Bom demais. É que eu escrevi ali que tudo bem, tudo tem consciências, mas em que sentido, né? Porque assim, a gente pressupõe que a gente tem algum poder de escolha. Ótimo. E que a pedra, não, né? E aí, assim, subindo em graus. Leandro. E aí eu acho que esse que é o drama humano. Beleza. Eu vou puxar, então. Olha, peraí, Cláudio. É bom a gente fazer uma distinção aí, ô Leandro. Observa que essa ideia de liberdade, ela é uma ideia, ela só é possível depois do século XVII. Não sei se eu falando duramente assim, se todo mundo entende. Antes nós não temos liberdade. Mas mesmo antes, o Agostinho defende para nós a tese do livre-arbítrio, também presente em Tomás de Aquino. Deus teria colocado em nós, como criação dele, não as essências das coisas, como Platão disse, nem as almas, Aristóteles, mas o conhecimento das coisas. Então, o livre-arbítrio seria a gente arbitrar pelo bem e evitar o mal, que é a tese da ética para Tomás de Aquino e Agostinho. Seguir o bem e evitar o mal. Mal aí não é com L. Não há mal com L. Não há princípio maléfico. É mal com U, ligado às ações. Mas há uma pré-determinação. Tudo já está, de certa forma, pronto.
Quando o conceito de liberdade surge, se você pegar o conceito de razão em Descartes, o discurso do método, primeiro parágrafo, a faculdade de distinguir o verdadeiro do falso, né? Etienne Gilson diz assim, Descartes parte do universal, não do eu, porque foi Deus que colocou em nós a razão. Mas em termos cognoscentes, depende de nós. Agora sou eu falando, né? Porque somos nós usando isso que Deus teria colocado em nós, a razão, para que nós tivéssemos a liberdade de distinguir. Somos nós que damos sentido às coisas, eles não estão pré-determinados. Distinguir o verdadeiro do falso. Aí aparece o conceito de liberdade. Nesse mesmo momento, Leandro, que aparece a liberdade, aparece também a diferença. Descartes colocava, os loucos eram colocados em navios, as nau dos loucos, como fala Foucault, e soltados nos rios. De repente, o Descartes, nas meditações, coloca o louco no quarto dele. E coloca assim, eu estou aqui, ele foi para a posse do rei Ferdinando, nevou, parou em um quartel, não conhecia ninguém, há muito tempo eu queria escrever um negócio, então eu vou escreve as meditações. E ele está lá sentado, escrevendo, e diz, será que eu não sou louco? Será que eu não acho que eu tenho um corpo de vidro? Né? Que eu sou um rei, que eu estou vestido, mas em verdade eu estou nu, que eu sou um rei, mas eu sou um pobretão. Será que eu não sou louco? Ele traz o louco do rio para dentro do quarto dele, e pelo louco, suposto louco que está no quarto dele, ele se vê como normal e o outro patológico. Aí é o momento em que a identidade e a diferença se estabelecem na nossa cultura, né? E o normal e patológico aqui, se quiserem, antevendo o século XX, o Jorge Canglien, né, já em germe aparece. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, observa que o mundo do século XVII, em termos de psicologia, é aí que nascem as clínicas, curiosamente chamadas de Grand Bureau, a primeira, Bureau, Grand Bureau, um grande escritório, um grande hotel. Né? Quer dizer, não é uma questão patológica exatamente. Né? Agora, antes o louquinho era abandonado, agora a gente tem que cuidar do nosso louquinho, porque por ele nós sabemos se somos normais ou não. Né? Então, aí começa todo um problema relativo à liberdade e ao livre-arbítrio. Mas não se esqueçam que antes um pouquinho de Descartes tem como é que chama? Aquele do movimento da reforma, o Calvino, que muda, que diz o seguinte, Leandro, o homem não tem livre-arbítrio, porque tem coisas que nós não podemos arbitrar. Nós temos livre agenciamento. E aí o Calvino está jogando com a ideia da pré-determinação das coisas, e não se esqueça da formação junguiana, de Jung, né, com pastores desse movimento, né, luterano. Mas, na verdade, o outro é fundamento para o presbiteriano. Mas a ideia de pré-determinação aqui, você pode pensá-la em relação à ideia de inconsciente, a ideia de arquétipo. Né? Então, isso é fácil ver isso, Leandro. Você que teve o seu corpo preparado para a arte, ou você que teve o seu corpo preparado para algum exercício físico, fica 20 anos sem praticar, quando você retorna, o seu corpo lembra. Então, ele se pergunta, eu faço esse paralelo com o corpo, que é problemático em Jung, para realçar a questão do arquétipo. Entende? Então, daria para a gente fazer essa ligação. Eu acho que esse é um grande tema mesmo, a questão da liberdade, né? Mas eu penso dessa forma. Leandro, excelente. Gente, olha só, lembrando, a qualquer momento, qualquer pessoa entra. O único cuidado que eu tenho é de não deixar entrar seguido 2, 3 pessoas para não perder o fio. Porque eu tenho que manter algum controle aqui da temática, tá bom? Para poder ajudar o nosso trabalho.
Só que antes de eu fazer isso, eu queria separar uns 2 ou 3 minutos para fazer a seguinte pergunta. Por favor, o ideal seria que todos falassem, mas quem não se sentir à vontade, tudo bem. Deixa eu fazer um pedido. O pedido é o seguinte, por favor, se tiver dentro da sua possibilidade, fala assim, eu estou me sentindo... O silêncio é um bom discurso, a gente pode ficar só no silêncio também, eu vou esperar o silêncio um pouco, tá bom? A gente fica só no silêncio, ou se alguém quiser falar... Estou me sentindo curiosa, interessada. Não desanimou não, né? Não. Desanimar também é bom, não tem problema, a gente cai e levanta. Nós estamos juntos nessa aí. Cara, aí acho que cortou eu não consegui te ouvir. Não, eu só disse, não desanima, não. Só faz animar mais, dar mais interesse, porque à medida que vai ficando mais claro, eu percebo assim, quando a gente conversa... Cara, eu não sei o restante das pessoas, mas eu não estou ouvindo nada do que você está falando. Tá misturada a voz. Tá ruim. Alguém Tem alguém falando junto aí, cara, aí. Tá uma barulheira. Ela vai pro chat. Enquanto ela vai pro chat, é muito barulho aqui. Ah, tá. O que mais que a Icaraí vai falar? Ela vai escrever aí. A hora que a Icaraí falar, e se mais alguém quiser falar, eu retomo a linha do nosso trabalho. Tem muitos falando aqui. Acho que ela está escrevendo. A Catiúcia também coloca uma questão. Acredito que são influências da promessa iluminista, junto com a ascensão da busca do método científico, baseado na biologia, para pensar o homem como senhor do seu destino, e a reforma protestante está presente nesse momento, trazendo a alma relacionada a uma liberdade condicionada às regras dessa reforma. Daí concordo plenamente. É bom que a Catiúcia também é da nossa área, né? Concordo. Não leio a reforma pelo aspecto das indulgências, mas a possibilidade de o homem falar diretamente com Deus, o que acentua essa ideia da maior importância à antropologia moderna, né? Sobre ciência também, vamos ver o que a Icaraí escreveu. Cláudio, lê aí. Leandro, você pode ler o da Icaraí? Que ela escreveu aí? Ela escreveu, não desanima, não. Só dá mais vontade de entender. Desde que começamos a estudar Jung, percebo o quanto tem ficado fácil fazer os links com os conceitos apresentados nos textos. Tem uma ideia, Icaraí, tem um filósofo chamado Roger Bacon que diz assim, quem procura Deus encontra, mas encontra o Deus que procura. Acho que nós estamos procurando o Jung aqui e vamos encontrando, né? Ô, Pedro, então, agora... O que me chamou a atenção, Cláudio... Oi, diga. O que me chamou a atenção, eu não sei se é essa questão, acho até que não é, da Catiúcia, mas o que me chama a atenção aqui, deixar claro alguns elementos. Por exemplo, o que é ciência para Aristóteles? É universal. Esse conceito de ciência como universal e verdadeira, ela permanece, né? Mas observa que Aristóteles fazia ciência através do visível do corpo. Depois, nós temos uma ciência no século XVII, XVIII, que caminha para as funções... Desculpa, eu não consegui. O Aristóteles, não consegui escutar que o Aristóteles fazia ciência através de... Passou um caminhão aqui, eu não escutei. Do visível dos corpos. Então, um corpo de humano se assemelha com outro humano, separa. O corpo da jaca se assemelha com o da jaca, separa. Vai fazendo gênero, espécie e classificação. Depois, no século XVII, XVIII, nós estamos trabalhando as funções. As funções, ou seja,
nós estamos trabalhando por dentro. As funções, né, que permitem o corpo funcionar. E quando você cita biologia, nós estamos já no século XIX. Não é o corpo visível nem as funções, mas algo invisível por trás que permite que as funções mantenham o corpo funcionando. E é nesse momento que o invisível da psicologia, como inconsciente, ou se quiser Jung como alma, começa a aparecer. Parece que há, na sua pergunta, não foi exatamente isso, mas parece que há, assim, uma nova epistemologia que direciona o nosso olhar. Nós chegamos ao invisível, e agora o Jung, lá no 682, diz: olha, não se esqueçam que nós somos filhos dessa tradição, então agora nós temos que pensar matéria e espírito de forma una. Beleza, eu preciso do Wagner agora. Wagner, releia, por favor, o que você leu no começo. Você pode fazer isso para mim? Não se preocupe com o tempo, gasta pouco tempo e vai ajudar muito no que eu vou fazer agora. Você pode fazer. Cláudio, eu não entendi o que você disse. Você pode repetir, por gentileza? Você pode fazer a leitura daquele texto sobre Unus Mundus? Ah, sim, vou ler de novo, então. Eu gostaria que cada um observasse essa leitura, para você perceber que agora parece que é outra coisa. E, a partir do que ele lê, é que eu vou retomar o meu trabalho, tá bom? Ô, Cláudio, tinha um parágrafo muito interessante, que foi quando eu me despertou essa questão do Unus Mundus. Eu não me recordo qual é o parágrafo, que você fala justamente que dessa totalidade, que o inconsciente vai além da nossa espécie. Eu vou colocar ele aqui agora para você. Coloca. Você quer ler primeiro ou você quer que eu coloque ele? Quer ver? Vamos coloca ele aí, vamos ver. Me fala qual que é ele, deixa eu ver aqui. Porque eu acho que o conceito de Unus Mundus está muito ligado a esse parágrafo. Exatamente. Vamos ler os dois, eu acho que fica melhor. Então, espera aí, rapidão. Já vou descobrir. Tô tendo que abrir um arquivo aqui para ver que 673, viu, Wagner? 673. Vamos lá aqui. Professor Pedro. Professor Pedro. Enquanto os meninos se organizam aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando no momento da história que a gente tem essa separação da alma do corpo humano? Ou não se pensou ainda nesse momento? Tem sim. Foi na interpretação agostiniana sobre Platão. Mas lembrando que o padre Vaz fez doutorado em Platão e chama a atenção para o Timeu, numeração 69, porque o Timeu está recheado de teses sobre alma e corpo em Platão. O Timeu, o primeiro livro sobre ciência escrito por Platão, né? Primeiro livro ocidental que nós temos redigido, e lá ele reforça muitas vezes que a alma é anterior e superior ao corpo. Só que na numeração 69, ele mesmo afirma que a alma está unida ao corpo. Então, o padre Vaz chama a atenção para isso no livro Antropologia Filosófica. Padre Vaz, não sei se todo mundo conhece, morreu há pouco tempo, né? Há pouco tempo não, acho que foi 2002, né? Mas ele realça que houve talvez uma indicação dele, ele não explica diretamente, uma leitura direcionada de Agostinho, uma interpretação agostiniana direcionada a essa separação corpo e alma pela cidade dos homens e cidade de Deus. Então foi aí que se separou. Só que ainda mantinha a ideia do ser uno, Catiúcia. A ideia do ser uno, presente antes, uma verdade como ideia, como primeiro movente Aristóteles, Deus dos medievais,
pela qual, posteriormente, havia essa separação. Isso ficou na nossa história. Quem, objetivamente, depois separa, né, corpo e alma é René Descartes nas Meditações. Então, na nossa cultura, há duas separações, corpo e alma. Né? Começou com Platão, foi redimensionada por Descartes nas Meditações. Platão é lá no Timeu. O que o Jung propõe aqui, agora é a interpretação minha, né? Mas somar. Por isso acho que o Cláudio pede para o Wagner ler novamente o Unus Mundi, porque ali está expresso espírito e matéria juntos. O que em filosofia a gente pode entender corpo e alma junto. Isso também foi recolocado por Marx, e o Marx da forma específica, como eu leio, mas mais claramente por Hegel, corpo e alma juntos. E por detrás disso, Catiúcia, está a ideia de que ser e conhecer não se separam, que foi o que o Hume e Kant fizeram, separaram o ser do conhecer, né? E a interpretação equivocada de Marx em relação ao absoluto de Hegel. Marx lê Hegel como se ele fosse moderno, em que houvesse um Deus, né? Que Hegel fosse um teólogo, algo pré-determinado, do qual a gente sai, e lá no final da fenomenologia o sujeito é subsumido ao absoluto como se fosse algo pronto. Isso é uma péssima leitura. Né? Hegel recoloca ser e ente, ou seja, o que o Jung está dizendo aqui, matéria e espírito, Hegel colocou em termos filosóficos a inseparabilidade entre eles no processo formativo ou ontológico, de forma que o ser não é algo pré-determinado, mas constituinte. Né? Então, esse é o caminho. E também queria lembrar Icaraí, que é um tema que quase ninguém comenta, né? Que Icaraí levanta aqui, que é o tema da ilusão em filosofia. É o devir mesmo, é a ideia de devir. Werden em alemão, vou escrever. Ô, Cláudio. Oi. Eu acho que o parágrafo que suscitou na minha pessoa a questão do Unus Mundus não é exatamente esse daqui. Mas tudo bem, eu vou ler, então, o que tá escrito lá. Né? Então, me permita fechar esse aqui e abrir para você o meu esquema da aula passada. Certo. Que aí eu te mostro. Pode? Pode. Peraí. Eu estou achando que... interromper. Enquanto você localiza, eu vou ler aqui o conceito, tá? Para a gente não perder muito tempo. Ótimo. Unus Mundus, literalmente, um mundo, ou um só mundo, é um termo que se refere ao conceito de uma realidade subjacente, unificada a partir da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna. Foi popularizado pelo... Espera só um pouco. Releia, por favor, realidade subjacente a partir da qual tudo emerge. Realidade, eu gostaria, se cada um do grupo agora puder lembrar disso, realidade subjacente da qual tudo emerge. Ela é uma única coisa. A realidade inteira é uma coisa só. Então, beleza. Rapidinho, viu, Wagner? A realidade inteira é uma coisa só. Então, é a unicidade. Ou Atom, 3.300 anos atrás, no Egito, Akhenaton falou sobre isso. Atom é o todo. Né? O taoísmo, o tal é caminho? É uma tradução da palavra tal. Outra tradução é o todo. Então, essa ideia de totalidade, quando você olha as possibilidades de conceito de individuação, apesar de não usar o nome assim, quem vai usar é Jung, né? Não, antes disso já tem quem usa. Mas, quando você vai olhar tanta ideia de, eu acho que Fichte e Schopenhauer vem ter essa ideia de que o ser, essa ideia da totalidade, uma quantidade muito grande de filósofos, viu? Está passando um monte de coisa aqui na minha cabeça agora, que demonstra que o que uma totalidade
né? Que o que é cada um de nós, ou a árvore, ou o cachorro? É uma individuação, é uma... Não individuação, é uma singularidade, uma manifestação específica, fenômeno, uma manifestação específica, um pedacinho da coisa. É tipo assim, o meu dedo, esse dedinho aqui que eu estou mostrando para vocês agora, não dá para ver não? Esse dedo aqui é o Cláudio também, né? Tudo bem que ele é apenas uma parte, não no sentido de que é uma parte separada, que ele é uma coisa e o Cláudio seja outra. Mas, tá bom. Então, a realidade como unicidade, o ser, então, é como se ele saísse dessa realidade subjacente. Ixi, eu estava numa simplicidade da exposição, agora parece que eu perdi. Espera aí, tenham paciência comigo. Então, uma realidade subjacente a partir da qual tudo emerge. Cara, isso é vácuo quântico, daqui a pouco eu mostro para vocês. Ou a própria ideia de vários filósofos demonstrando que o que existe é apenas uma única realidade. Uma única realidade. Ah, Cláudio, mas eu olho e vejo que o cachorro é uma coisa e a minha televisão é outra coisa. São apenas manifestações de uma única realidade. Eu mostro isso para você daqui a pouquinho, já fiz isso aqui no grupo, e vou mostrar daqui a pouquinho, logo depois da leitura do Wagner. O Wagner, você lê de novo esse negócio aí, essa última linha? Sim. Bom, eu vou recomeçar. Tá bom. Um dos mundos, literalmente um mundo ou um só mundo, é um termo que se refere ao conceito de uma realidade subjacente, unificada, a partir da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna. Foi popularizado pelo psicólogo analítico suíço Carl Gustav Jung. O termo era utilizado já no século XV por Gerhard Dorn, um estudante do famoso alquimista Paracelso, e também por João Duns Escoto. Jung, em conjunto com o físico Wolfgang Pauli, exploraram a possibilidade de que o seu conceito de arquétipo e sincronicidade poderem estar relacionados com um dos mundos. A sincronicidade ou coincidência significativa seria possível pelo fato de que quer o observador, quer o fenômeno concorrente, derivarem em última análise da mesma fonte, ou um nos mundos. Jung era cuidadoso, no entanto, em sublinhar a natureza tentativa e provisória de tais explorações para uma ideia unitária da realidade. É isso. Beleza, muito bom, Wagner, muito obrigado. Em cima do que o Wagner falou, Wagner, é engraçado você ter falado isso, porque o programa de apresentação que eu bolei foi justamente isso. Em seguida, a sua leitura, retomar isso aqui que você tinha falado. Ó. É uma estratificação, não é concentrado, não consigo. Está aqui, Wagner, ó, aquilo que você tinha falado. Todas, aqui é o item... Vocês estão vendo? A tela está apresentando para vocês? Não. Vocês não estão vendo? Então, espera aí. Não é possível... Espera aí, rapidão. Interromper o compartilhamento. Agora eu vou reiniciar o compartilhamento. Vou reiniciar compartilhamento. Agora eu vou clicar em janela. Não é possível remover... Opa, espera aí. Achei, já encontrei. Agora dá. Compartilhar. Compartilhar. Agora vocês estão vendo? Todos estão vendo a tela? Ah, está carregando, está carregando. Apareceu para mim. Apareceu? Apareceu para todo mundo? Esse conteúdo... já achei aqui. O Wagner, olha o item 4. Uma citação, logo, assim, ó, por um raciocínio em conformidade com o item 3, vírgula. Aí vem a citação do Jung. Isso. Você quer ler? O inconsciente humano contém todas as formas de vida e de funções herdadas da linhagem ancestral, de modo que em cada criança preexiste uma disposição psíquica
funcional adequada anterior à consciência. Bom, isso aqui vai... Beleza. Fez sentido, Wagner? Era isso, né? Sim, foi exatamente isso. Ou seja, isso vai muito além da individualidade, não é? A gente tem um pouco de todos os seres humanos que já viveram e de todos os organismos das outras espécies, né? Ele pensa isso, eu penso numa linha evolutiva. Então nós somos herdeiros aí de uma história que ele coloca de 2 milhões de anos, mas é muito mais, né? A vida na Terra tem 4,5 bilhões de anos. E, de certa forma, tudo isso compõe o inconsciente coletivo. Então, isso Wagner, é de uma grandiosidade tão fantástica que é algo extraordinário. Então, na aula anterior, no encontro anterior, eu usei o termo, eu fiquei espantado, né? Quando eu me dei conta da grandeza disso, eu fiquei espantado. Parece que eu já tinha esse conhecimento, mas é algo muito grande. Em Wagner, para a gente reproduzir aquela empiricidade que o Jung vai lá nos povos primitivos, ou seja, que ele busca em outras racionalidades para mostrar isso aí, para você sentir um nos mundos, inconsciente coletivo, sentir a existência objetiva, a substancialidade de espírito, de alma. Sabe onde é que eu passei por isso? Numa vivência de ecopsicologia. O Wagner vai passar por isso daqui a alguns dias. Então, na vivência de epsicologia, você percebe a sua conexão com árvore, com pedra, com tudo. Aí você fala, aí você viu, olhou, sentiu, é empírico para você? Se o empirismo é dado pelo psíquico, ou seja, você está vendo, você está sentindo, está movendo, é real para você, se o psíquico é real, e essa é uma defesa que o Jung faz aqui nesse capítulo, realidade é o psíquico. Sabe? Quando eu penso na cor do carro, o objeto lá em si pode ser classificado como material, é classificado como material. Mas se eu penso, como é que está a alma do meu pai que morreu há 30 anos? O objeto em si é classificado como espiritual. Então não é o objeto em si, que é a realidade. A realidade é a psíquica. É igualmente real para mim perguntar como é que está a alma do meu pai ou que cor do carro que eu vou comprar. Esse é um argumento que está nesse capítulo. Ô, Cláudio, Sim? Olha só, os trabalhos do Wagner, né? Eu estou chamando de psicologia da natureza, né? Mas tem outro nome, é ecopsicologia, né? Ele até convida a gente para um evento que vai ter agora há pouco, já colocou no grupo, né, Wagner? Observa o seguinte, o marxismo, o marxismo de Marx, ele precisou de uma filosofia da natureza do Engels, que é o anti-Düring. O Hegel fez isso na enciclopédia. Bachelard diz que Hegel não podia ter fundamentado somente uma dialética, mas diversas dialéticas, pensando também a natureza. Então, isso que o Wagner está chamando a atenção é muito relevante, porque um saber tem que ter a sua reverberação na natureza. Isso, para nós, é algo que nós estamos chegando. E é engraçado, analisa como que apareceu o estilo louva-a-Deus de Kung Fu. O sujeito pega um louva-a-Deus e fica observando por um ano os movimentos do louva-a-Deus. Daí nasceu o estilo louva-a-Deus. Olha a ligação com a natureza. Eu acho que é isso que permite a gente voltar para o texto. Lá no parágrafo 682, quando ele cita o Oriente, né? Ele está ligando o Oriente com essa questão da tradição do espírito e Ocidente
com essa questão, por isso eu falei de substância em Aristóteles, Tomás de Aquino, um dos polos é o corpo, o Ocidente ligado à matéria. E aí a proposta de Jung, no 683, a ideia de realidade psíquica, bem no início do parágrafo, 683, a ideia da realidade psíquica poderia certamente ser considerada como a conquista mais importante da psicologia moderna, se fosse reconhecida como tal. Continua 4 linhas abaixo. Sem essa ideia, é inevitável que a explicação violente em cada caso uma das metades da psique. Quais são essas metades? Né? Exatamente essa separabilidade que ele mostra para nós. Né? E aí, no 687, ele arremata bem no início, bem no meio, quase no finalzinho desse parágrafo 687. A tarefa da psicologia no futuro será de estudar as determinantes espirituais no processo psíquico, mas considerando toda a importância da matéria. E aí a gente volta no Wagner, né? O trabalho da ecopsicologia, se eu entendo bem o Wagner, que ele pretende fazer. Pronto. Acho que é assim que termina o texto. Gente, vamos lembrar o seguinte, nós encerramos agora e tudo bem, né? Alguém ficou mal? Está todo mundo tranquilo? Ô, Cláudio, e devemos ver quem vai apresentar o 14, né? Uhum. Vamos encerrar, Leandro, alguém faz o fecho aí, se você quiser, Cláudio. E Leandro para de gravar e a gente decide quem fica com o 14. Beleza. Pode parar agora, Leandro, se você quiser.